pessoal, os que são batedores de cartão aqui da live. Laís, a Ju. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho para o pessoal e já te chamo, se. Isso é muito chato fazer isso ao vivo, porque dá a impressão que a gente não está prestando atenção, né? Então deixa eu mandar aqui. Tem o pessoal aqui que sempre está online e pede para avisar. Ao invés deles acionarem ali na contagem regressiva, fica todo mundo pedindo para mandar, né? Então, vamos fazer esse favor para a gente ter uma audiência bem legal aí para participar, mandando perguntas. Pedro entrou. Mais um minutinho aqui, eu já chamo a Simone. Tá tudo bem aí, me ouvindo? Me vendo? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Beleza. Chamando a Simone. Oiê, Olá, tudo bem? Boa noite. boa noite, eu tô bem, e você? Tudo em paz, tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Que Tava bom vendo. receber você aqui na minha casa, na minha sala. É, e vice-versa. Muito legal poder bater esse papo aí com você. Tava vendo você falar que você não manda aviãozinho enquanto a galera tá no ar. Que nada, tem que pedir pra galera mandar aviãozinho depois que elas entram, É isso. pra bombar mais. Tem problema não. É que não, eu falo, nas primeiras lives eu mandava. Aí eu ficava, às vezes, mais preocupado em mandar do que. E às vezes me perdia na Não, fala. mas Então, a gente pode falar assim, ó, tem 8 pessoas. Fala assim, ó, 8, manda cada uma, manda para 5. Já dá uma, entendeu? Essas 8 pessoas mandam para 5, já dá uma já dá uma animada aí galera. na audiência. Chama a pessoa que tiver interesse no assunto, né? Sim, Obviamente. sim, E exato. tem aderência aí com o assunto que a gente vai falar. Quer colocar o assunto aqui, Rex, embaixo? Isso, eu vou pôr aqui, ó. É Porque aí possível quem entrar no meio da criar. live fica mais fácil de saber. É possível criar meninos não machistas? Vamos descobrir com @si perpétua. Ela tem todas as respostas. Claro. Com certeza não. Com certeza não. Você Cadê? Deixa eu fixou aí? fixar esse. Fixando, fixou. Perfeito. Seu perfil tá certo, né? Tá, @si_perpétua, né? tá certinho. Muito Muito legal poder falar bom. sobre isso. E até para alguns amigos aí que talvez não estejam agora, mas depois vão assistir, porque algumas amigas falaram, eu não vou conseguir assistir, vai ficar salvo. Falei, eu vou falar pro Requião salvar, pelo menos Uhum. depois, se você quiser, se apaga. Mas aí deixa salvo uns diazinhos para as amigas poder entrar depois e poder assistir. Até Ah, eu deixo porque salvo, pode deixar. você tem um assunto, você tem um perfil com um assunto muito legal, né, Rick? É um assunto, você está sempre falando sobre coisas muito relevantes eu diria, para o homem moderno, porque Uhum. né, o homem que tem a cabeça aberta, que está aberto a pensar diferente, a repensar alguns pensamentos e atitudes. E é até legal você contar aí um pouco do seu perfil para as pessoas que depois vão assistir a live e não te Não seguem me e não te conhecem, né? conheciam, né? Sim. Porque você fala muita coisa bacana e eu tenho enviado para muitos amigos homens e eu acho que você tem bastante coisa legal para dividir com eles.
Ah, que legal, Si. Muito bom poder ouvir isso de você, que eu sei que a gente, né, para quem não conhece, a Simone é uma grande amiga nossa, acho que já tem uns 14 anos, né, de amizade, desde quando a gente trabalhou junto, numa das empresas aí pelas quais nós passamos. Isso aí. E mais recentemente, acho que faz uns 4 anos, a gente trabalhou junto também. A gente fez um giro, cada um foi para um lado e depois a gente se cruzou E reencontro. em mais uma etapa aí na nossa carreira. E aí, em outro momento, né, eu pai do Samuel, você mãe do Enzo, se Dois tornou filhos. depois do Lucas. E, e sempre também, você sempre questionou, né, no mundo corporativo as Não tem atitudes como. as atitudes machistas, né? E todo esse problema que a gente vê hoje em dia, né? Toda essa questão, né, da violência contra o gênero, né, feminino, contra os homossexuais, os transexuais, as minorias de maneira globalizada. Você era uma mulher que, na minha visão, estava sempre defendendo e levantando essa bandeira. E para mim, é um enorme prazer poder trazer você aqui para a gente falar sobre isso. Então, Obrigada. queria que antes de eu me apresentasse para a sua rede, que você se apresentasse para a minha rede. Quem é a Simone na fila do cinema? Na fila do cinema, na fila do pão. Bom, hoje eu sou a mãe do Enzo e do Lucas. O Enzo tem 5 anos, o Lucas tem 2 anos. E eu saí do mundo corporativo justamente para poder estar mais presente na formação e criação né, e cuidados dos meus 2 filhos. Hoje eu sou empreendedora, eu tenho 2 academias e a gente tem também um produto online de atividade física. Mas são trabalhos que demandam muito tempo também, muitas horas trabalhadas, mas eu consigo flexibilizar e estar mais perto dos meus filhos e por isso que eu decidi sair do mundo corporativo. Essa é a essa sou eu na fila do pão hoje. Segurando um e procurando pelo outro, né? É isso aí. Ah, muito bom. Bom, eu sou Felipe Requião, eu sou pai do Samuel, marido da Laís. Domingo a gente completou 13 anos de casado, Olha véspera só, do eu Dia fiz das 10 anos Crianças. com o Rafa. 10 anos também. Parabéns, que O tempo bom, está passando. Parabéns para nós. muito bom. E, bom, sou um homem hétero cis, né, um pai. Gosto muito de assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas. Hoje eu atuo na área comercial numa empresa multinacional aqui na região de Valinhos, onde eu moro. Sou de São Paulo, então sou paulista e paulistano. E tenho buscado trazer para a rede reflexões sobre o que é ser homem. O que é ser homem, qual é o papel do homem, o que é ser pai, qual é o papel do pai. E como nós homens nos colocamos diante de assuntos que muitas vezes não entram nas rodas de conversa dos homens, né? Que é a demonstração de fraqueza, a abertura para os sentimentos e mesmo questões difíceis, né? Questões como espiritualidade, religião, fé, política, que no fundo isso precisa também passar por uma desconstrução, né, do que é certo e do que é errado. Existe sim opiniões diferentes, divergentes e que podem coexistir, porque a gente precisa concordar em discordar. E isso não deve ser um problema. Então é isso. Então eu convido a todos que estão aqui, aos 11, todos, todas e todes, para enviar um aviãozinho. Todos, todos. Seguir a Simone, vasculhar lá no perfil dela. Além do meu perfil, eu tenho o perfil do Hora H, que é um grupo de homens que eu contribuí na fundação aqui. Eu sou um cofundador aqui na região de Valinhos e Vinhedo. E ali eu tenho explorado também esse assunto de maneira bem aí mais experimental, né? Junto com os homens, agora não na pandemia, mas vivenciando
o que é esse homem, né, essa revisão da masculinidade num ambiente seguro, acolhedor e tudo mais. E a Legal, ó, tem ideia uma aqui, turminha aí falando. Oi, deixa eu só. Desculpa, Rex, eu achei que você imagina, fosse finalizar aí. Tem uma turminha falando oi, a Lígia, falando. Depois a gente comenta, então, aqui. Carol falando oi, Carol. A Paty tá aqui também, minha amiga. que delícia, Pois, tá todo desculpa, mundo... porque eu achei que você tinha terminado, desculpa. Imagina, mas é isso. Seguir os nossos perfis e buscar trazer à tona essa temática do machismo, do feminismo, para a gente ter uma sociedade mais igualitária, né? E como começar isso, né? Eu acho que um dos pilares para a gente começar, pode É, falar. eu ia fazer uma provocação para começar. Adoro. Você, você deu o nome da live, né? É possível criar meninos não machistas. E por que que você não deu o nome da live? É possível criar meninos feministas? Boa provocação. Muito boa provocação. E aquele trecho de livro, eu te mandei um trecho de um livro, é Sejamos Todos Feministas, inclusive, da Chimamanda. Então, acho que, Exatamente. porque Até não é o porque, oposto, né? exatamente, ó, o Rafa entrou aí, chegou. Ele tá com os Oi, meninos Rafa. agora. Por isso que ele tava aí atrasado. Ele fica com os meninos para eu poder fazer aqui a live e falar sobre Bem-vindo. esse de como criar meninos feministas também, por que não, né? Muito bom, E, exato. e eu não sei, eu fiz essa provocação justamente até para trazer o tema, porque às vezes o homem nem pensa nisso. Uhum, Tá tão enraizado a coisa do machismo que na hora de falar sobre o assunto não é maldade, eu sei, ainda mais vindo de você, ainda mais vindo de quem vem, de quem está uhum. questionando, de quem está falando sobre o assunto todos os dias, mas na hora de falar, não machista. E por que não feminista? Porque até porque feminismo não é não é o contrário de machismo. O feminismo é querer direitos iguais, né? Sim, sim, perfeito. Então, exatamente por conta disso, eu falo que eu crio meninos feministas que Feministas, entendam sim. o direito, os direitos e deveres dos dois, são seres humanos, tanto faz homem, mulher, eles precisam entender exatamente a igualdade, né? Sim. Então, É, era só talvez o para fato de. começar, só para dar aquela cutucadinha. Mas não, mas é legal. O fato de ser não machista é porque só existe o feminismo porque existe uma sociedade patriarcal que pregou e que incorporou o machismo como forma de relacionar entre homens e mulheres, né? Então, vislumbrando uma sociedade mais igualitária, que talvez nem o Samuel, nem o Enzo, nem o Lucas, né, vivam, talvez eles continuem essa luta, a gente não precise de movimentos feministas, né? Porque quem quiçá daqui 20, 30 anos tenhamos essa igualdade literal de gênero. Então Exatamente. é esse o ponto. Mas e aí, Si, como é que a ideia aqui é um bate-papo? Como é que Sim, você com certeza. como é que você busca incorporar isso na vida Ó, do eu tô vendo Lucas, do aqui que até Enzo? muitas pessoas, mais de uma pessoa falou, a gente tem que falar de meninos e meninas não machistas, né? E não só de meninos feministas ou não machistas, porque muitas Isso. vezes existem mulheres machistas também, né? Existem muitas, tem algumas ideias que você travou. Você travou? Voltou? Voltou? Travei. Esperar o Requião voltar. Voltou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Acho que a minha internet tá meio bagunçada aqui, mas tô ouvindo. Dá uma travadinha aí. Então, é exatamente isso. É como a gente faz essa história não ser só de um gênero, né? Ela ser Uhum. de seres De todos. humanos que se respeitam e que sabem que todos têm direitos e deveres e todos podem performar, seja lá qual for o papel que ele quer, que ele ou que ela quer performar, né? Uhum. É engraçado que eu estava lendo algumas coisas
até revendo alguns materiais que eu tenho sobre esse assunto, eu corrigi aqui, tá? É possível criar crianças não machistas e feministas? Acho que fica mais É a completo. discussão que gera esse tipo de... Mas é verdade, é a É discussão. isso aí. E um dos pontos que eu lembrei, assim, e que ficou bem marcado em algumas leituras que eu tenho feito, é que quando a gente ensina meninos e meninas, né, a serem iguais, a se tratarem de maneira respeitosa, dividirem as tarefas domésticas, não ter brincadeira de menino e de menina, o que muitas vezes, a partir de pais que foram criados em uma família ou num esquema machista, mesmo não declarado, mas aquele machista estrutural, né, o machismo estrutural, o que acontece é que as meninas sempre ganham, né, com essa abordagem. Então as meninas vão ser empoderadas, elas vão ter a liberdade de ser quem elas vão ser incentivadas a jogar futebol, a jogar qualquer tipo de esporte. E os meninos, eles muitas vezes, quando a gente prega isso, a leitura que a criança faz pode ser de que eu estou perdendo. Porque eu estou perdendo o privilégio de ser exclusivo no futebol, de ter o carrinho só para mim, de ter a bola só para mim, de não precisar me responsabilizar por uma louça ou por uma sujeira. Então tem ainda essa mentalidade de perdas e ganhos. De um lado, perda de um lado e ganho de outro. Você enxerga isso também na sua vivência? Oh, eu, como boa feminista, não enxergo isso. Eu sei que os Uhum. homens, eles podem se sentir perdendo, mas uma vez que esses homens entendem de verdade o seu papel, eu acho que você consegue, como homem, ir além. Então, por exemplo, Uhum. eu vou sempre usar meus filhos como exemplo, porque para mim eles são, querendo ou não, eles são meu objeto de estudo, O né? laboratório. Minhas cobainhas do mundo feminista, de como criar meninos feministas. Por mais que eu sempre eu dou todo o apoio que eu posso, assim, eu não julgo brinquedos, eu incentivo, muitas vezes eu falo, chamo o Enzo para cozinhar comigo, o Lucas. Então, eu mostro que aqui na minha casa a gente tenta mostrar que tudo é de todo mundo. Uhum. Obviamente, eu não casei com um homem que sabia isso há 10 anos atrás. O Rafa tá aí A e Laís está aqui ele, para provar né, também. tá de Eu prova. sou. Ele também não sabia isso há 10 anos atrás, quando a gente casou. Foi uma Uhum. questão da gente ir conversando e se entendendo e falar, então, a gente aqui é igual. Por quê? Porque ele foi criado assim, né? E não é porque ele não, né, não é por maldade, porque ele foi. Não, mentira, sempre soube o quê? Tá falando que sempre soube. Ele foi criado assim. Ele foi criado que ele não precisava fazer muitas coisas que ele precisa fazer aqui nessa casa. Então, Sim, idêntico a mim, isso foi, mesma situação. isso foi acontecendo aos poucos. Tanto é que, por exemplo, vou dar um exemplo. O Rafael não sabe cozinhar. Ele não sabe e ele não gosta. Eu gosto de cozinhar. Então, assim, aí eu acho que tem uma coisa de aptidão, que independe do gênero, independe. Tem pessoas que gostam de cozinhar, tem pessoas que não gostam de cozinhar. Então, se na Uhum. minha casa eu gosto de cozinhar, eu cozinho numa boa. Eu não preciso que ele precisa cozinhar também, porque eu cozinho, ele cozinha. Não, eu cozinho, ele faz outra coisa. E a gente se equilibra dessa forma. Mas teve Sim, até a minha preocupação, a minha noia, às vezes, é tão grande de fazer com que o Enzo e o Lucas entendam que a cozinha também é lugar de um homem, que às vezes eu falo, Rafael, fica por aqui, só para eles fica verem que ajudando, sim. só para Põe a eles verem que mesa. isso aqui também é um lugar deles, entendeu? Para eles não Sim, acharem sim. que a cozinha é o lugar da minha mãe, que é mulher. Ah, E que não é verdade. Ele só não cozinha porque ele não tem aptidão para isso. E tudo sim. bem, entendeu? O que ele tá falando aí? Eu, eu Que ele gosto mesmo é de adora lavar lavar louça. louça.
Mas ele descobriu um jeito Eu mais gosto, gostoso eu de lavar a gosto louça. Ele ouve com as podcast crianças, ou assiste live lavando a louça, entendeu? E lavando a aí louça. fica mais leve o negócio. Fazer coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, mas ouvindo talvez algo que a gente tenha prazer, dá uma amenizada aí, né? Então, assim, a minha preocupação como mãe é, às vezes, pode ser noiada, tá? Esse exemplo, assim, meio noiada. Ai, fica aqui na cozinha para as crianças perceberem que é lugar dela. Mas eu me preocupo de passar isso para eles, entendeu? Sim. Uma estratégia que às Mas, vezes eu uso, eu também, desculpa te cortar, se, imagina, mas imagina. eu também, eu por conta do trabalho, por conta de tudo que, né, de toda a rotina que o mundo corporativo consome, eu também, nossa, não consigo fazer a comida de casa, né? Isso fica mais pro final de semana, quando eu tenho tempo, enfim, aquela coisa que você sabe. Mas a louça, muitas vezes à noite, por exemplo, eu aproveito enquanto o Samuel está terminando de jantar ou a gente está ali para lavar e conversar com ele. Enquanto ele está vendo eu lavar a louça, eu estou conversando. Tô perguntando como foi o dia, como foi a tarefa, e conto uma história enquanto eu estou lavando louça, faço alguma palhaçada, para ele ver que não é uma questão territorial, né? Como você falou, aqui é a cozinha é da mamãe, o escritório e a sala de TV é do papai. Não. Exatamente. É uma coisa de todo mundo. Aí, ó, o E mundoterapeuta está perguntando se não é pior fingir uma situação, porque as crianças sabem quando é real e quando não é. Não é que eu finjo, é tipo assim, vai lavando a louça, entendeu? Vai arrumando, pica um legume, não que é uma fica que coisa nem que um, não é ficar que nem uma planta ali do lado, de não, braço vai fazer, cruzado. tipo, faz companhia, mas esteja por aqui de vez em quando, que eu acho que é Sim, importante. sim, Não precisa estar aqui toda hora que eu estiver cozinhando, não é isso? Mas sim. esteja por A aqui, não Laís, seja um lugar que não é só seu, né? Que não é seu, na verdade. eu usei um verbo aqui, ajudar. A Laís já logo corrigiu aqui, mas aí o meu sentido de ajudar é, por exemplo, se eu não sei cozinhar, eu posso ajudar quem cozinha. Então eu posso pegar uma panela, posso pegar um talher, pegar uma Cortar escumadeira, né, e legumes, né? colocar, Uma picar couve. algum legume, mas aí sim é no sentido de ajudar. Agora, a responsabilidade sim é de todos, porque todos participamos da casa. E O agora, numa ajudar, sociedade. quando a gente. Desculpa, a gente falou junto. Pode falar. Quando, o ajudar O quando. ajudar, quando a gente. Quando nasce um filho, a primeira pergunta das pessoas: seu marido te ajuda? Eu quero Exato. morrer com essa pergunta. Eu quero morrer. Tipo, a gente sabe que muita coisa fica com a mãe por conta da amamentação. Mas Mas é a única coisa, na amamentação, verdade, é a única fora a coisa. amamentação, é tudo igual. Deveria ser tudo Sim. igual, né? Essa coisa do, ele troca fralda, ele é ótimo, ele troca fralda. Nossa, Nossa, que precisamos paizão. rever alguns conceitos. Que Sim. paizão. E eu acho que muitos homens passam pelo processo assim de querer ser valorizado porque faz algumas coisas em casa, mas assim, não vai me Que é o joinha, né? reconhecer, Que é o troféu joinha. não vai me reconhecer por isso? Oi, reconhecer, tipo, e tudo bem, reconheço do mesmo jeito que tem que ser reconhecida. Então, se é para reconhecer, vamos nos reconhecer todos, né? Porque todo mundo faz parte, é a casa de todo mundo. E eu tenho Sim, me policiado muito até exato. com as crianças, sujou limpa. E até o pequenininho, de 2 anos, derrubou água no chão. Vamos lá, pega o pano. Onde fica o pano? Eu vou lá Pega até o com pano. ele, pega o pano. Ó, limpa aqui. Sua roupa, tirou a roupa? Cesto de roupa. Ajuda a colocar a roupa dentro da máquina. Agora vamos lavar a roupa, põe a roupa dentro da máquina. Então, assim, e muitas vezes eu falo coisas assim, a máquina da mamãe, sabe? Tipo, não, a máquina não é da mamãe, a máquina é da casa. Da Tipo, casa. É tua, inclusive. né? Ai, põe aqui, Uhum. ó, leva ali a mesa da mamãe. Não, a mesa não é da mamãe. É da casa, porque é mesa, porque é. Não, é da casa. Então, até eu, às vezes, tenho que me policiar em algumas coisas que saem assim e a gente sem pensar. Porque a gente tem que mostrar que a casa é de todo mundo e que todo mundo tem que fazer por ela, né? E acho que travou aí, Rê.
tirei o Wi-Fi aqui, porque o Wi-Fi às vezes mais atrapalha do que ajuda. Voltou. Voltou. Mas isso é ótimo. Esses exemplos que você trouxe é muito bom. A criança está acostumada a ter esse repertório dentro da casa dela. E uma coisa que eu estava pensando também é como educar um menino para não ser machista numa sociedade machista, né? Que eu volto um pouco naquele ponto que a gente, por mais que não fosse declaradamente machista, né? Eu sou de uma família tradicional que tinha um machismo ali estrutural, né? Meu pai participava bastante da responsabilidade da casa, sempre eu vi meu pai ali, né? Limpando, lavando, cozinhando, meu avô fazia isso, mas sempre foi aquelas coisas, né? De rodas de homens, tinha os homens de um lado, as mulheres do outro. Terminou o churrasco, os homens iam dormir, as mulheres iam para a louça, né? As piadas eram muitas vezes machistas, misóginas, aquele machismo estrutural que é bem disfarçado, né? Então, criar um menino, criar meninas não machistas ou feministas, tendo esse histórico, é uma tarefa muito árdua, porque eu entendo que educar um menino para não ser machista, principalmente os meninos, né, pressupõe, antes de tudo, a gente se educar, né, a gente desconstruir o que nos trouxe até aqui, porque Exatamente. é isso. Eu A preciso gente tem que sair do... educar a nossa família, os avós, que falam Sim. muitas coisas ainda, né? Eu vi outro dia, não chora. Não chora que menino não chora. Sim, exato. Menino Isso é uma chora, violência. menino chora. Todo mundo chora e ele se E não tiver tem chorando. problema. Exatamente. Então, a gente tem que ficar educando tio, tia, avó, não, chora assim e tudo bem, entendeu? Chora assim. E isso foi normalizado durante muitos anos, né? Então é muito difícil. É realmente o sentimento de nadar contra a corrente, mas não desistir, não entregar os pontos e voltar para o status quo, porque, lógico, é uma zona de conforto. Só que essa zona de conforto é o que está matando homens e mulheres, está trazendo os níveis de violência nas alturas. Exatamente. Uma E aí, persistência enorme. Outro dia, num grupo de WhatsApp de super amigos, mandaram um vídeo de um menininho sendo humilhado. Assim, um menininho... e era engraçado, né? Aquela coisa de baixar a calça e não sei o quê, e as outras crianças estarem junto. Eu olhei para aquele vídeo e falei, cara, podia ser meu filho. E é uma brincadeira tão boba feita entre meninos que eu sei que os meninos na minha época de escola faziam esse tipo de brincadeira. De abaixar a calça, de mostrar a cueca, de não sei o quê. E aí Bullying, aquele vídeo, eu fiquei tão assim chateada, me colocando no lugar que aquele menino podia ser meu filho, que eu falei no grupo, eu falei, gente, eu não achei legal. Eu coloquei no lugar da mãe dessa criança, podia ser meu filho, não gostei. Aí virou, aquele grupo fez assim, né? Meu Deus, ficou tenso o clima. E esse amigo depois veio, me pediu desculpas, tal, no particular, nossa, desculpa, não pensei nisso, eu não tenho filho, então nem imaginei a situação. Então são coisas que acontecem todo dia, que a gente está acostumado, e que se a gente não começa a levantar a mão, olha, isso não é legal, sabe? Não é bacana. Deixa de passar pano, né? Exatamente, a gente precisa começar a falar, eu não vou... Falei, olha, imagina, eu não tô brava com você, eu só tô falando que não é bacana. Uma observação. Que eu não acharia legal, tipo, não repassa isso, sabe? Sim. Me coloquei na pele da mãe desse menino, não é bacana. Eu vi falando sobre vídeo de WhatsApp também, eu recebi uma vez um vídeo infeliz de você via que era no interior, e já era um jovem, já tinha uns 10, 11 anos, assim, um menino com uma galinha na mão e o pai exigindo que o menino matasse a galinha. E falando, seja homem, rapaz, seja homem, né? Engole o choro. E o menino ali transtornado, assim, sabe? Segurando a galinha. E o pai pegou a galinha e meio que, sabe, colocou na cara dele assim. E você viu o menino chorando, desesperado.
E o pai insistia, sabe? Nossa, é uma cena de tortura, assim. Eu Tortura. olhei esse vídeo assim, meu, não consegui ver até o final. E o pai ali, debochando. Então, assim, que criança que está sendo formada, né? Que tipo de homem ele está pensando, né? Esse homem agressivo, esse homem violento, que mata um animal, ou que se agride, né? Que é agredido pelo próprio pai, porque ele não pode demonstrar, ele não pode falar não por uma coisa que ele Fragilidade, né? Ele não pode. É um horror. Ele não pode demonstrar aqui tem. sentimento, na verdade. É. Exato. E é um dos maiores mitos do machismo, né? Que é o homem ser durão ali, ser impassível, não posso demonstrar sentimento, não Hoje posso meu filho, chorar. hoje meu filho falou uma coisa que eu fui questionando, né? Porque ontem a gente foi numa loja de brinquedo, Dia das Crianças, o jogo que a gente deu para ele não funcionou, ficou frustrado. A gente levou ele na loja de brinquedo para escolher uma coisa. Graças a Deus ele escolheu um Hot Wheels de R$ 10. Mas andando pela loja assim, aí eu cutuquei, né? De propósito. Olha, filho, por que você não pega essa boneca? Era uma Barbie. Ele olhou assim pra mim. Uhum. Credo, mãe. Tá Eu falei, por brincando. quê? Credo. Isso porque a gente não estimula nada. Não Só segmenta. que ele não vive numa bolha, né? Ele vai pra Uhum. escola, ele tem outras. Ele escuta isso dos. Aí hoje eu perguntei pra ele: por que você falou credo, filho? O papai brinca de boneco, vocês são boneco do papai cuida de vocês, papai dá banho, papai dá comida, vocês são os bonequinhos do papai, por que você não podia ter uma boneca? Se meus amigos vissem, eles iam rir de mim. Nossa, Mas olha só, caramba. é que eu conheço, o Enzo nunca foi de boneco, nunca, mas nunca pegou ursinho de pelúcia, nem de bebezinho, nunca gostou de brincar de boneco de super-herói. Ele Uhum. não, ele não é de boneco, Não ele é se de boneco. apegou a bonecos. Nunca. Boneca. Eu sei que ele não gosta da brincadeira. E aí eu dou essas questionadas até para entender um pouco, assim. Mas ele falou, ele verbalizou Dos exatamente uma amiguinhos. coisa. Que para Meus eu ser amigos, aceito, eu os meus preciso amigos não ri de performar. mim, mãe. Que Exatamente. engraçado. Aí Então, fala assim, assim, filho, me dá o nome desses amiguinhos que eu vou escrever para essas amigas, para quem sabe a gente abrir essa conversa. você vê como que é o negócio, né? Mas uma vez esteve aqui em casa o Samuel, a gente estava almoçando e aí não sei que eu falei tal coisa, era um objeto rosa, e aí ele falou, ah não, rosa é de menina. E meu, tipo, da onde, né? Mas, E aí eu comecei a falar, não, peraí, então vamos pensar em tudo que é rosa que você tem. E ele adora um rabanete melancia, não sei se você conhece, que ele é rosa por dentro. E eu falei, você adora essa rabanete melancia que é rosa. E o papai usa camisa rosa, não é de menina. Você tem coisas rosas nos seus brinquedos, livros rosas, canetinha rosa, então vamos jogar tudo fora? Não. Então, assim, eu acho que é saudável a gente questionar de uma forma lúdica, para que a criança também ela veja que é um questione contrassenso dentro. exatamente, porque É, ela. ela. Não, peraí. É Nossa, verdade. então não. O Samuel ele já pediu Polly pro Papai Noel, uma boneca. E beleza. E ele Beleza. brinca com a boneca. Então eu falei, então eu vou pegar as bonecas e vou jogar, vou dar para alguma criança que não tem brinquedo. Ah, não, né, papai? Eu falei, então, qual que é a lógica disso que você está trazendo, né? Então, o normal seria, ah, não, filho, é isso mesmo. Aqui Tem umas perguntas aí, Fê. tem umas perguntas aqui. Eu não sei se você conhece aqui, o Ferraz, grande Ferraz, um grande amigo. O que vocês acham das escolas montessorianas que fazem o trabalho de vida prática? Vocês conhecem? Você conhece esse? Eu conheço um pouco, os meus filhos não estudam escola montessoriana, até porque não tem nenhuma próxima aqui. Uhum, O que eu conheço que do ensino infantil, o ensino montessoriano é maravilhoso, né? uhum. Porque ele desenvolve toda a questão Autonomia, né, da de criança. autonomia, tem uma coisa muito. A questão de trabalhos manuais, de conhecer a vida, né? A vida real, que eu tenho que
comer o meu prato, a Preparar, criança. lavar. Então, essa coisa do que é a vida, eu sei que ela é muito desenvolvida na escola montessoriana, principalmente no ensino infantil, minto, no ensino Infantil. infantil. Eu não conheço depois como fica a vida no ensino fundamental, então, assim, eu não Uhum. saberia falar. Até Eu porque posso falar um ainda não pouco chegaram da. nessa. Eu posso falar um pouco da pedagogia Waldorf, que também é uma pedagogia não tradicional, né? Se você pensar nessas duas divisões, né, do tradicional e não tradicional, é muito diferente do ensino tradicional. Assim, o ensino infantil, a educação infantil, na Waldorf, ela é totalmente voltada para o brincar. Então a criança não tem obrigação nenhuma, a obrigação dela é brincar. E no brincar, as professoras utilizam da pedagogia para ensinar o cuidado, ensinar o respeito ao próximo, o respeito com os animais, com as plantas, com o seu próprio corpo, com um adulto. E isso tem uma liberdade muito grande nesse ensino, né? Tudo é muito lúdico, usam-se histórias, músicas para trazer os conteúdos. E isso eu tenho vivenciado com o Samuel aqui em casa, assim, nossa, uma forma de ensinar que me emociona, porque conversa muito com a forma como eu e a Laís acreditamos no estilo aqui que a gente quer para nossa casa. E a Mafê tá aqui também. Oi, Mafê. Ela falou aqui, ó, precisamos sempre ser o exemplo. Por isso precisamos sempre nos questionar para desconstruir. Exato. E essa é uma tarefa que não tem fim, né? E a partir do A momento. gente sempre acha alguma coisinha que a gente não questionou, a gente, nossa, isso aqui eu faço isso, hein? Nossa, deixa eu dar uma repensada nisso aqui. Sempre tem, porque é muito enraizado. A gente viveu assim até a geração dos nossos pais, né? Sim, sim. Então é tudo muito. A gente viveu isso, a gente cresceu assim. Cresceu dentro de muitos tabus, né? Outro dia eu estava vendo uma live de dois homens, um homossexual e um hétero, falando sobre pintar a unha te torna menos homem, e os dois têm unha pintadas, o hétero e o homossexual. E, meu, você tem que. São dois caras que estão se tornando super amigos nessa minha jornada. Cara, você tem que ver que discussão que ainda para mim é um mito, é um tabu. E às vezes, e uma vez, até para me forçar nisso, o Samuel, sei lá, faz um ano e meio atrás, ele pegou, a Laís estava fazendo a unha dela mesma aqui em casa, e o Samuel pegou os esmaltes, os guache dele, e falou: papai, vou pintar sua unha. E pintou meus pés, minhas mãos. E eu deixei pintado, assim, fiquei, sei lá, umas 3 horas, 4 horas, acho que o resto da tarde com a unha pintada. Sem aquele estranhamento, sem aquele, ai, não, vou tirar porque, ai, o que vão pensar de mim? Não, meu, se alguém, e aí se alguém perguntasse, meu filho pintou, qual que é o problema disso? Alguém vai questionar minha masculinidade porque eu tô de unha pintada? Sabe? Vamos parar de sexualizar tudo, né? De genitalizar tudo. Tudo depende do órgão genital, e não é, né? Exato. Aquele negocinho, tem um meme de internet muito bom, né? Brinquedo de menina e brinquedo de menino. Você usa os seus órgãos genitais para brincar com ele? Se sim, não é de criança. Se não, é brinquedo. Então, Brinquedo. não é de menino nem de menina. É brinquedo, tá tudo certo, tá tudo liberado. Os meninos, muitas vezes, os meninos mais zoendos, assim, me questionam de maquiagem, né? Quando ele era menorzinho, ele perguntou: mamãe, eu posso passar? Eu falei: pode, filho, mas isso é de adulto. Porque sua pele é fininha, sua pele é de criança. Isso aqui Pode dar estraga alergia. a pele. Maquiagem estraga a pele. Então, assim, com o tempo, ele vai entender o que é maquiagem. Mas com 3 anos me perguntando o que era maquiagem, eu não vou falar que é de mulher. Eu vou falar: isso é de adulto. Sim. Até porque, provavelmente no dia do seu casamento, você passou um pó e uma maquiagem Sim, para te sim. deixar mais bonito para foto. Protetor solar com base. E ficou bonitão lá na foto, o homem hétero que é, entendeu? Então, assim, não é de mulher. É maquiagem, adulto passa maquiagem. E aí depois ele vai entender que as mulheres geralmente gostam mais disso, mas
meu, vai ter cada vez mais. Os homens, até a geração do meu pai, não usavam nem protetor solar. Hoje tem Sim, creme pós-barba, creme anti-rugas, creme não sei das quantas. Daqui a pouco tem homem, vai ter mais homem usando uma base para deixar a pele mais uniforme. Tudo sim. bem, entendeu? Não, Então, você vai fazer uma fotografia profissional, você passa, tira a oleosidade da pele e beleza. Então é não tem maquiagem, não problema é? nenhum. É Não deixa de maquiagem. ser maquiagem, exato. É. Então a gente tá muito acostumado a ouvir isso, normalizado isso, né? O, tá olhando umas Mas perguntas super aí, aí. tem uma Ó, aqui que depois. fala como contribuir com essa criação fora da família. Eu sou professor e estou sempre repensando a minha ação. Olha, eu acho que é essencial o papel que o professor tem. E assim, hoje o Enzo tem uma professora incrível, assim, a professora dele é muito cabeça aberta e eu prezo muito por isso. Uma vez eu fui colocar o Enzo, eu fui visitar escolas antes até de escolher a escola do Enzo, e eu fui numa Hum, escola e a moça estava me apresentando, a coordenadora me apresentando lá a escola, então, e aí tem balé para meninas e judô para os meninos. Eu falei, se o meu filho quiser fazer balé, ele não faz? Não. E se as meninas quiserem fazer judô, elas não fazem? Não. Falei, então tá bom, essa escola não serve para minha meia família. volta, tchau. Muito obrigada, tchau. Porque assim, cara, é um esporte, é uma dança, né? Se a escola coloca isso como uma. Imagina o que Uma mais é limitação. falado ali dentro da escola, o que mais é discutido, né? Eu não confio numa escola que se posiciona dessa forma. Então, para mim, não serve. Então, acho que o papel do professor é essencial de realmente ajudar os pais a desconstruírem tudo isso que a gente está comentando aqui. Porque Uhum. as crianças, muitas vezes, não agora, né, nesse momento de quarentena, mas as crianças estão na escola, às vezes, muito mais tempo do que elas passam com os pais. As que ficam, né, integral, porque o pai trabalha. Então, se a escola não ajudar nesse papel, cara, e é isso, é desconstruindo brinquedo, cor, desconstruindo o papel de cada uma. Eu tenho até 2 livros muito bons que eu peguei aqui para dar de dica. E eu já vou até aproveitar aí a pergunta do professor. São livros de uma escritora, livros infantis, de uma escritora que chama Rafaela Carvalho, minha ídola, assim, master, eu amo a Rafaela, que é Ninjas Cuidam do Jardim. Eu vou ler rapidamente aqui Hum, o trechinho que conta o que é. Ninjas usam a imaginação? Ninjas gostam de dançar? Ninjas fazem comidas gostosas? A cada verso, a confirmação. Ninjas não são definidos por bravura e força, mas sim pela uhum. audácia de agir seguindo o próprio coração. Afinal, ninjas são meninos gentis, espertos e cheios de amor. Então, assim, ninja é um menininho que também tem sentimentos, que também fica triste, Que que legal. ele é forte, mas ele pode ter toda a doçura É de uma sensível. criança sensível. E aí tem a versão da menina, que é Princesas Escalam Montanhas. E aí eu vou ler Olha, o legal, hein? trechinho também. Princesas brincam na lama, princesas ficam tristes, princesas são radicais. A cada verso a confirmação. Princesas não são definidas por aparências e gostos, mas sim pela coragem de viver, seguindo o próprio coração. Afinal, princesas são meninas fortes, espertas e cheias de amor. E esses 2 livros, meu, eu já cansei de ler para os meninos e os meninos pedem para ler de novo, de novo, de novo. O Lucas já até acabou com o livro, está todo capenga aqui, de Decorou tanto que a algumas gente falas. decorou falas, juro. O Enzo, eu li a primeira fala, ele lia a segunda. Ele lia não, né? Ele falava a segunda Mas porque ele isso também é, não sabia. São livros excelentes para mas isso é muito trabalhar na legal. escola, porque desconstrói isso, Uhum. né? Eu acho que Tem, até, como ele é professor, eu já estava sim. com a dica aqui preparada, achei que era o momento aí de dividir. São livros muito Não, muito bonitinhos que legal. ensinam exatamente isso que a gente está falando aqui na live.
E você acho que trabalhar isso, né, desde o início e normalizar essa conversa com as nossas crianças, vai permitindo eles experimentarem, vai permitindo que eles perguntem. Acho que o maior presente que a criança dá para nós pais são as perguntas que eles fazem, porque isso nos dá a chance de revelar uma outra esfera do mundo que eles ainda não conhecem. Então é muito importante quando a criança vem com uma pergunta, porque é a chance que você tem de o que está pegando? Vou para a zona de conforto, vou para dentro da casinha, da caixa, né, que eu sempre fui moldado, ou eu consigo romper esse pensamento, né? Ou então, por que meu filho está com essa questão, né? Por que ele está falando que boneca, se os amiguinhos o virem brincando de boneca, poxa, será que ele está com algum medo? Será que ele não está sendo aceito do jeito como ele é, como ele se demonstra? É uma chance, é um feedback que ele dá para nós pais para a gente se trabalhar e poder ajudá-los, né? É uma coisa Bom, é muito isso mesmo. importante. Não, e criança fala sempre nas entrelinhas, né? Então, a gente tem que estar atento e tirando tudo que a gente possa imaginar nessas pequenas falas, nesses pequenos gestos que eles dão mesmo. É isso aí. Aqui, voltando aqui Ó, nas perguntas, você tem mais tem alguma aí? bastante aqui. Bastante comentário. Aqui o Pedro, o Correia Pedro, ele participa do grupo Hora H lá, Pedrão. Uma grande dificuldade é famílias e amigos que não ajudam nessa construção, né, na construção de um menino feminista ou não machista. E o que eu entendo de não passar pano. Então, falar com cuidado, com amor e corrigir. Falar, não, se o vovô tá falando que o netinho não chora, não pode chorar porque é menino, de alguma forma a gente tem que apontar e falar, não, em casa tudo bem chorar. E é importante que o pai e a mãe abracem e dê esse espaço, né? Não, filho, pode chorar sim, vem cá no meu colo, você tem o direito de chorar, todo ser humano pode chorar, e depois a gente conversa com o vovô e explica isso para ele. Mas não passar o pano significa não Já engolir isso, exatamente. Eu acho que é levantar a né? mão e ajudar aí no feedback da família, dos amigos, de quem a gente tem proximidade para falar, né? Assim, a gente também não Sim, pode virar nenhum chato por aí e ficar ditando regra, porque tem pessoas que pensam diferente e a gente tem que, né, direitos iguais, uhum. tem que entender, mas mostrar para quem a gente pode, para quem a gente tem essa proximidade. Eu acho que a gente tem que falar assim, não pode deixar passar, não. Legal. O que mais aqui? Vamos ver. Tem o pessoal aqui das antigas, da Cadbury, da Tem. muito bom. Nossa, tem bastante coisa. A Clá tem. Os meninos da Clá estão na Waldorf. E ela está falando aqui que o machismo também precisa ser questionado na Waldorf. Eu não sei como que se isso é tão diferente do que. Porque para mim o machismo ele tá na nossa sociedade ainda, né? Não sei se as pessoas Uhum. que têm filhos em escola Waldorf são tão diferentes Não. do resto. Então, acho que, né, como qualquer lugar, acho que Sim, sim. vai ter Você machismo, tem, né? Agora, eu não sei você se tem alguma tem. coisa do aprendizado Waldorf, eu não conheço, então, não sei se você sabe, Henrique, se tem alguma coisa no aprendizado que meninas fazem, vão para a cozinha enquanto meninos vão para o jardim, não sei se tem Olha, algo assim. pelo menos na escola que o Samuel estuda, que eu posso falar dali, não tem essa segregação. Tem a hora de, né, a hora de fazer o pão, todo mundo ajuda, a hora de cortar algum alimento, todos ajudam. Tem os responsáveis, né, por algumas tarefas, né, mas todos guardam os brinquedos, todos arrumam a sala e não tem divisão de gênero nas brincadeiras. Talvez a questão aqui é muito mais os pais que estão na escola Waldorf também precisam rever É. o seu conceito de ser homem, né? Ó, o Frangolizar está questionando aqui a questão de Montessoriano ser um caça-níquel e para a gente falar um pouco, defender aí a educação pública e gratuita. Em nenhum momento eu
o Requião, a gente falou aqui, criticou a educação pública e gratuita. Pelo contrário, a gente está só pontuando aqui o que a gente conhece nesse tipo de educação e falando justamente que é uma coisa da sociedade. Independente se a escola é pública, se ela é paga, se ela é construtivista, se ela é Waldorf, acho que a gente tem que falar, o assunto ele tem que ser discutido e falado em qualquer tipo de educação, né? Não, é uma coisa que com certeza está na escola pública, na escola privada, com certeza ainda existe em todas essas escolas. Não estamos isentos, né? Infelizmente não estamos isentos de lugar nenhum. E aqui, eu tava dando uma pesquisada, tem um portal que é muito bom, chama GL10. Não sei se você conhece. Ele ele é um portal que trabalha bastante a questão racial, questão de, né, é bem diaspórico, sabe, das minorias. E para mim é uma fonte muito boa de conteúdo porque traz uma ótica diferente, né? E acho que dentro do machismo também, desconstruir o machismo é você se abrir para as camadas não privilegiadas da sociedade, ou para ampliar a minha visão, né? Eu como um homem branco, cis, hétero, casado, classe média, etc., eu tenho um recorte que é homem, né? Que é enviesado pela construção social, né? Então eu busco olhar esses pontos. E aí tem um portal aqui que ele traz, é uma entrevista de duas meninas, duas mulheres, que são, quer ver? Deixa eu dizer aqui, ó. Elas são a pedagoga Caroline Arcari, presidente do Instituto Cores, e da psicóloga Natália Borges, que é coordenadora do projeto de Relações de Gênero da Escola de Ser. E elas dão uma entrevista. Um trecho que eu te mandei mais cedo é dessa entrevista. E aí aí lógico, né? A entrevistadora pergunta: você consegue ilustrar o que pais e mães podem fazer em casa nesse processo de criar filhos não machistas? E aí, entre tudo que a gente já falou aqui, eu vou destacar algumas falas que eu achei importante. Então, a questão de dizer que homem não chora, principalmente diante de situações de medo e constrangimento. Então, é reforçar que todo mundo pode chorar, que o choro não diminui o valor do ser humano. E, lógico, isso não está inerente à feminilidade, né? Isso é uma condição do ser humano. Tem uma questão também que é muito interessante, quando o menino fica provocando a menina, sabe? Aquela coisa de criança, de ficar beliscando, de ficar chamando a atenção, puxando o cabelo, e muitas vezes isso é normalizado dizendo que o menino está apaixonado pela menina. Não, e para mim não há coisa pior do que falar, Namoradinho. Ela é sua namoradinha, ele é seu namoradinho. Não, não é, porque criança não namora, né? Vamos colocar isso para... Vamos normalizar... Vamos parar de normalizar essa coisa de sua namoradinha, seu namoradinho. Exato. E sem querer, a gente sabe que muitas vezes as crianças fazem isso. Então teve um dia, no Valentine's Day, Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, a amiguinha do Enzo fez um desenho para ele, chegou para a professora e falou: Teacher, eu não trouxe um presente para o Enzo. O Enzo nunca falou de namoradinha na escola. E aí, na cabeça dela, ela gosta do Enzo, não sei, é um amiguinho dela. Ela deu, no Valentine's Day, ela deu um desenho para o Enzo. Um desenho. Eu nem me toquei que era Valentine's Day. Caramba! O Enzo não falou que ganhou presente. Ele não falou nada. Eu só achei na mochila dele depois um desenho. E perguntei para a professora, e aí a professora me contou toda essa história. Então, assim, o Enzo não falou, ele não fala... Mas isso já estava na cabeça da menina. Né? Então, assim, não sei se alguém já falou para ela, e eles falam na escola essas coisas, com certeza, porque tem pais que falam isso. E a gente não normaliza isso aqui, não.
criança não namora. O Enzo começou agora a falar que eu sou a namorada dele. Ele tá aí no Édipo, né? E ele fala isso para cutucar o pai dele, para chamar a atenção do pai dele. Então, Sim. que o Rafael tem que não. A mamãe é minha namorada. A relação é outra. Ela é sua mamãe. Então, essas coisas a gente tem que ir colocando, não de forma agressiva, como bronca, não, mas não é namorado. Você vai namorar quando você crescer. Quando você for adulto, você vai ter uma namorada. Exato. Agora não. Isso é uma Agora coisa você de vai adulto. brincar. Exato. Exatamente. Não se preocupa com isso agora, né? Exatamente. E aí tem, por exemplo, algumas falas que são muito comuns nos círculos de amigos, nas famílias. Dizer para o menino que seja macho ou haja como homem. Né, como se atrelando ao ser homem, ser macho, como algo agressivo, com uso do poder, e isso normaliza de forma negativa as características individuais, que cada criança vai manifestar do jeito que ela achar, se sentir livre para se manifestar. Né? E aí você vê uma criança que tá inclinada para ser mais sensível, não gosta de tal coisa, poxa, vira macho, chuta que nem homem, né, de uma maneira agressiva. Isso ofende, violenta a criança. A questão das tarefas domésticas, elas enfatizam que nada mais justo do que todos participarem e ninguém ficar sobrecarregado. E aí tem uma frase que para mim também é o cúmulo do absurdo. O pai ou a mãe que falam esse tipo de coisa, eles tinham que ser destituídos do cargo de pai e mãe. Que é o seguinte, quando nasce um menino, segura suas cabritas que meu bode está solto. Isso para mim é uma coisa assim de extremo mau gosto, né? Agora você vai ser, como que é? Fornecedor e cliente, né? Ai, que coisa de mau gosto, meu Deus. Não, e isso é nessas brincadeiras, entre aspas, que está a cultura do estupro, né? Daqui a pouco essa criança reproduz essa cultura e passamos a ter uma sociedade que culpabiliza a vítima. Desde sempre eu ouvi que eu tinha que pegar, né? Que eu sou o menino e que eu tenho que ser o pegador. Para provar que eu sou macho. Ai, um horror. Ou as meninas têm que... não, a menina se dê o respeito, né? Fecha essas pernas. A culpa é sua, tava de saia. Pois é, exato. Olha a roupa que você usa. Quantas vezes eu já não ouvi isso? No trabalho. Nossa. Olha a roupa. Que, nossa, é de lascar, é de lascar. Eu já ouvi, nossa, mas você é mulher, você já chegou até aqui, por que você quer mais? Por que você quer ir além? Nossa, mulher na minha época eu tava em casa. Você tá querendo mais ainda? Já tive que ouvir isso no mundo corporativo. Eu queria subir no pescoço de alguém. Nossa. Eu acho que eu sei quem é. Sim, faltam 3 minutos aqui. Acho que tem uma outra fala que eu queria trazer aqui, que é dizer que futebol é coisa de homem, ou como a escola que você não pôs o Lucas e o Enzo, que dançar é coisa de mulher. Olha, eu fiz 2 lives com professores de dança que eu saí da live e a vontade era eu me matricular, porque só tem benefícios a dança. Então, por que restringir? E aí a gente lembra que a nossa principal atleta no futebol mundial é uma mulher, é a Marta, que tem mais títulos do que todos os jogadores melhores do mundo somados. E não ganha como ele. E não ganha como ele. Então, qual é a moral que a gente tem para segregar essas questões, né? É isso aqui, são pontos que o GL10 trouxe, o portal GL10 trouxe, acho que vale a pena o pessoal procurar. Tem muito conteúdo sobre questões de gênero, questão racial, discriminação e preconceitos, e faz todo sentido para esse assunto